Você colocou meu filho em perigo e, de alguma forma, eu sou o problema? Então, há toneladas de contexto aqui que certamente vão faltar. Vou fornecer o que posso para ajudar com esta história específica, mas senhor, há muito. Minha mãe, 28 anos, 58, foi alcoólatra durante toda a minha vida adulta e a maior parte da minha adolescência. Claro, ela ficou sóbria por longos períodos e teve recaídas. É assim que a dependência é para muitas pessoas. Especialmente aquelas que não procuram ajuda. Quando ela está bebendo, mamãe é a pessoa mais egoísta e egocêntrica que conheço. Algum contexto. Mamãe estava no hospital em março-abril por causa de uma ruptura de artéria em seu fígado. Até hoje, ela nega que seu histórico de consumo de álcool e seu consumo atual tenham algo a ver com isso. No verão, mamãe parece estar de volta ao caminho da sobriedade. Ela se dá bem com minha noiva e tem sido um grande apoio para a gravidez da noiva. Eu garanti que mamãe estivesse presente no nascimento de sua mais nova neta. Tudo parecia estar bem. Mamãe insiste em cuidar do meu bebê para nós depois que a licença da noiva terminar e estamos receptivos de maneira cética à ideia. No final, decidimos permitir isso. Talvez o bebê a ajude a manter a sobriedade. Eu estava muito errado. Recebo uma ligação da minha irmã que me diz que mamãe estava bebendo. Não com ou perto do bebê, mas está acontecendo. Sim, eu não vou permitir que isso continue. Estou a cerca de 3 horas de distância do meu carro, dirijo caminhões de terra, e não consigo chegar lá rápido o suficiente para garantir que minha filha esteja segura, então ligo para meu sogro. Ele foi gentil o suficiente para pegar minha filha e manter segredo para não machucar os sentimentos da mãe. Se há uma coisa que mamãe não é, é burra. Ela vê tudo isso e sabe exatamente o que está acontecendo. Encontramos uma nova babá e fazemos o que podemos. Mantemos um contato incrivelmente baixo. Um par de meses depois, recebo uma ligação da minha irmã só para conversar. A conversa, é claro, chega a mãe. A irmã me conta uma história sobre mamãe implorando para cuidar de seus filhos, mas uma hora antes de fazer isso, ela escolheu beber antes de cuidar dos filhos da minha irmã. Isso aconteceu há anos. Eu não sei como me confundi com isso, mas aparentemente de alguma forma confundi isso com mamãe escolhendo beber e dirigir com os filhos dela? Eu não sei. Suponho que estava emocional e misturei as coisas. Lembre-se disso. É importante para o final. No lado bom, no entanto, no momento desta ligação telefônica, mamãe está indo bem novamente. Talvez isso lhe desse algo para esperar se permitíssemos que ela cuidasse do bebê uma vez por semana. Eu me aproximo da mãe e ofereço a ela que a noiva e eu nos sentimos confortáveis com ela levando o bebê um dia por semana. Esta conversa fica azeda. Então, decidimos que ficaríamos confortáveis com você levando o bebê às terças. Eu sei que você estava realmente querendo cuidar dela de novo. Não. Não. Bem, primeiro, quero que você me pergunte. Isso meio que me confunde um pouco no início, mas suponho que seja uma declaração justa. Ela está fazendo algo para me ajudar afinal de contas, certo? Tudo bem, vou reformular. Você estaria disposta a cuidar do bebê às terças? Isso seria de grande ajuda e você poderia vê-la mais uma vez. Não. Eu quero tudo. Se eu não puder ter todos os dias, então não a levarei de jeito nenhum. Isso se transforma em uma discussão em que ela tenta justificar suas ações em beber e me acusa de segurar o bebê sobre sua cabeça. Ela adiciona como você se atreve a ligar para o pai da sua noiva para tirá-la de mim. Eu não estava bebendo naquele dia. Verdade, nem mesmo depois que eles saíram. Mentira. Lembra daquela ligação com minha irmã mais cedo? Aquela com as histórias misturadas? Bem, aqui é onde essa confusão me prejudicou. Eu joguei a história que pensei ser verdade em sua cara. Não estou orgulhoso disso. De jeito nenhum. Isso, é claro, se transformou em negação e argumento adicional. Com ela convenientemente esquecendo que, independentemente de um carro estar envolvido ou não, ela escolheu abandonar a responsabilidade que alegava querer para poder beber.
Finalmente, tive que parar toda essa discussão dizendo que isso não estava levando a lugar nenhum e que ela poderia me ligar quando estivesse pronta para abordar o problema como um adulto. Essa ligação aconteceu no dia seguinte. Mas isso é para o próximo post. Eu só quero terminar este post aqui e dizer que amo minha mãe. Quando ela está sóbria, ela é a mulher mais incrível que conheço. Mas o álcool a transforma na criatura mais narcisista e egoísta que já vi. Se a comunidade quiser mais, estaria disposto a continuar contando essa história desde a ligação do dia seguinte até o que está acontecendo agora, à medida que as coisas progridem. Isso fica estranho. E frustrante. Mas contar isso tem sido estranhamente catártico. TLDR, mamãe escolhe beber e potencialmente colocar meu bebê em perigo. Fica brava quando não lhe dou o que quer. Pelo livro. Eu trabalho para a administração alfandegária do meu país. Basicamente, fazemos o que você esperaria. Tudo que entra no meu país está sujeito a tarifas, impostos e taxas e as mercadorias podem ser inspecionadas para garantir que toda a documentação apresentada realmente esteja de acordo com a realidade. Existem diferenças entre bens privados e comerciais. A maioria dos bens privados não está sujeita a tarifas alfandegárias, a exceções sendo carne, álcool, tabaco e alguns outros produtos. Mas, além disso, a lei alfandegária se aplica em todos os aspectos tanto a entidades comerciais quanto privadas que cruzam a fronteira. Isso significa que muitas regulamentações geralmente reservadas para motoristas de caminhão e profissionais podem ser facilmente aplicadas quando se trata de indivíduos privados. Isso foi algo que um viajante particularmente desagradável teve que perceber quando bateu de frente com meu superior. Eu estava trabalhando no turno da noite em um posto de fronteira bastante pequeno no norte do meu país, onde eu, um colega e meu superior havíamos ativado um posto de fronteira irregularmente guarnecido. Nem todos os postos de fronteira são permanentemente guarnecidos e abrir um posto de fronteira fora do horário de trabalho designado é chamado de ativá-lo. Eram 3h40 da manhã e não vimos muitos carros. Os que cruzavam a fronteira eram estrangeiros que vinham para trabalhar em nosso país. Muitos deles moravam na região da fronteira, conheciam os procedimentos e colaboravam. Alguns eram simpáticos, outros um pouco mal-humorados, o que não é surpreendente se você tiver que acordar tão cedo. Mas todos eles faziam o que pedíamos. Mostrar alguma identificação, responder às nossas perguntas sobre o que há no veículo e talvez nos permitir dar uma olhada dentro dele. E então chegou. Um Porsche Cayenne preto. Até então eu nem sabia que a Porsche fabricava SUVs. No Porsche estava Mark, não é o nome verdadeiro dele. Mark basicamente parecia com Christian Bale quando interpretou Patrick Bateman no filme Psicopata Americano. O terno, o corte de cabelo, sua maleta, tudo indicava que ele tinha dinheiro e queria que as pessoas soubessem disso. O que está bem. As pessoas deveriam gostar de ter coisas boas e sinalizar é parte da interação social. Tratamos todos da mesma forma e esperávamos que este encontro fosse tão tranquilo quanto os anteriores. Estávamos muito enganados. Educadamente, pedimos a ele seu cartão de identificação ou passaporte, que ele entregou. Então perguntamos a Mark o que ele estava transportando no carro. Quando ele parou, vimos que havia várias caixas de papelão no porta-malas e no banco de trás, ao que ele respondeu, e não vejo como isso é da sua conta. Grande erro. Na verdade, não só era da nossa conta, mas a própria natureza do nosso trabalho. E como Mark não apenas falhou em responder, mas também falhou no teste de atitude, ordenamos que ele abrisse o porta-malas. Ele saiu do carro e abriu a boca novamente. Eu vou abrir o porta-malas. Mas só para que você saiba, quero que isso seja feito pelo livro. Você mexer nas minhas coisas é inaceitável desde o início. Então, se você danificar qualquer coisa ou eu encontrar até mesmo uma mancha, vou te colocar em maus lençóis. Agora confirme que entendeu. Agora. Neste ponto, meu superior avançou. Nós entendemos muito bem você. Agora só preciso saber se você estava falando sério quando disse que queria que isso fosse feito pelo livro? Você pode confirmar que quer que isso seja feito pelo livro? Mark então selou seu destino respondendo afirmativamente, após o que meu superior o atualizou sobre a situação. Esplêndido. De acordo com a lei alfandegária, a pessoa que cruza a fronteira é responsável por abrir e descarregar o veículo que dirige, deve desembalar todos os recipientes, apresentar as mercadorias para inspeção, embalar novamente e recarregar o veículo. Quando se trata de travessias não comerciais, geralmente fazemos tudo isso, para não incomodar os viajantes privados, mas como você quer que isso seja feito pelo livro, você terá que fazer isso.
A falta de cooperação me permite manter você e seu veículo neste posto de fronteira pelo tempo que eu quiser. Qualquer tipo de resistência me permite restringi-lo. E agora, mãos à obra. E garanta que você não danifique acidentalmente seu próprio carro ou seu conteúdo. Mark então teve que levantar várias caixas de papelão cheias de todos os tipos de itens pessoais. Parece que ele estava mudando de apartamento para a estação de fronteira. Teve que desembalar todas elas, colocar o conteúdo peça por peça para inspeção, reembalar tudo e recarregar seu carro. Se ele simplesmente tivesse respondido que as caixas não continham nada significativo, teríamos dado uma olhada rápida no porta-malas e ele teria seguido viagem em 3 minutos. Desta forma, o procedimento todo levou 35 minutos e deixou algumas manchas de suor agradáveis na camisa de Mark. Ele fez uma reclamação, a reclamação foi rejeitada, já que tudo foi feito pelo livro. Vizinho idoso se comporta como uma criança durante disputa de estacionamento. Meu colega de casa e eu estamos na casa dos 20 anos e moramos em um prédio com portão controlado remotamente, vagas de estacionamento designadas. É bastante comum para os moradores e trabalhadores estacionarem na entrada compartilhada dentro ou fora do portão por curtos períodos de tempo enquanto carregam ou descarregam itens grandes, já que quase nunca há vagas de estacionamento disponíveis na rua próxima e todos geralmente são bem tranquilos em relação a isso. Meu colega de casa e eu estamos nos mudando e encontramos uma maneira de colocar nossos carros na garagem para carregar caixas móveis para que não precisemos ficar constantemente movendo os carros. Nossa vaga de estacionamento é a que fica no final da garagem, ao lado do prédio. Meu carro estava estacionado lá, e meu colega de casa estava estacionado atrás de mim, o que não bloqueia a entrada da garagem nem nenhuma outra vaga de estacionamento, apenas a que me pertence. Conversamos com os donos das duas vagas de estacionamento mais próximas sobre isso, e eles disseram que está tudo bem, porque só fazemos isso por curtos períodos de tempo e, de qualquer forma, isso não impede que eles entrem ou saiam de suas vagas. Esta manhã, enquanto estávamos dentro pegando caixas, nosso vizinho idoso, que mora a 3 vagas de distância, ficou ofendido pelo fato de o carro do meu colega de casa não estar em uma vaga de estacionamento designada. Então, ele decidiu estacionar em 2 outras vagas de estacionamento do prédio para nos bloquear. Saímos, terminamos de embalar e tentamos sair ao redor do carro dele, mas não havia espaço suficiente, então descobrimos de quem era o carro e meu colega de casa foi bater na porta. Primeiro, ele se recusou a abrir a porta para falar com ela, então meu colega de casa, que é surda, veio me chamar porque não conseguia ouvir o que ele estava dizendo com a porta entre eles, mas podia ouvir que ele estava gritando e ela não estava confortável. Fui falar com ele e ele também gritou comigo através da porta e se recusou a abri-la para falar comigo até que eu pedisse especificamente para que pudéssemos resolver isso cara a cara. Então, ele inicialmente se recusou a mover o carro e continuou dizendo que ia chamar a polícia e nos multar, apesar de estar estacionado ilegalmente também. Apontei isso e ele me disse que era diferente para ele porque ele é proprietário. Sua filha neta teve que sair e convencê-lo a apenas mover o carro para a vaga dele, que estava desobstruída, para que meu colega de casa pudesse sair. Finalmente, ele saiu e começou a apontar para os sinais de sem estacionamento para visitantes. Eu pedi desculpas e disse a ele que moramos lá, e estamos nos mudando, por isso precisávamos ter os 2 carros lá para embalar. Ele se recusou a acreditar em mim. Já encontrei esse homem várias vezes, me apresentei pelo nome e número do apartamento, e digo olá sempre que o vejo por perto, mas acho que ele não se lembrou do meu rosto porque estava convencido de que éramos convidados e exigia saber para quem estávamos visitando e como entramos pelo portão. Eu disse que usamos nosso controle remoto do portão. Ele continuou falando enquanto eu tentava explicar e perguntava de onde tínhamos conseguido um controle remoto do portão e quem nos deu. Eu disse, na imobiliária, porque moramos aqui, e perguntei se ele gostaria de ir ao nosso apartamento e ver todas as caixas de mudança lá dentro para provar que éramos quem dizíamos ser, e ele simplesmente foi embora. Finalmente, ele entrou em seu carro e o moveu para a vaga de estacionamento dele, e meu colega de casa saiu com o carro dela, e eu esperei ele terminar de estacionar muito, muito lentamente para poder pedir desculpas novamente e agradecê-lo por resolver a situação. Enquanto eu estava esperando, sua filha neta saiu e me pediu desculpas pelo comportamento dele, e eu expliquei por que estávamos estacionados assim, e ela foi muito simpática e compreensiva.
Quando ele finalmente terminou de estacionar, me aproximei dele, disse obrigado e desculpe, isso não acontecerá novamente. Ele simplesmente passou por mim e não reconheceu que eu estava ali falando com ele. Realmente pareceu como uma criança que sai correndo depois de perder uma discussão e fiquei bastante chocado por um adulto completamente crescido se comportar tão rude enquanto eu estava sendo educado e agradecendo, mesmo que ele fosse o único problema na situação. A ironia é que o carro do meu colega de casa não estava nem perto de sua vaga de estacionamento, e não estava obstruindo nada, simplesmente não estava em uma vaga designada. Já o carro dele estava bloqueando a entrada da garagem, 2 vagas de estacionamento dos vizinhos e pelo menos 4 carros, mas, como ele é proprietário e nós somos apenas inquilinos humildes, ele acreditava plenamente que éramos os culpados. Meu primeiro mandado de restrição. Aparentemente não posso usar a máquina de remover neve na minha própria entrada. Vou dizer que hoje foi um dos dias mais insanos que já tive na minha vida. Envolveu eu entrar em contato com o xerife e pegar a papelada para um mandado de restrição e envolver meu advogado, tudo porque nosso rapaz da máquina de remover neve decidiu me ameaçar e ameaçar minha família. Então aqui está a história. É longa e louca. No final do ano passado, nossa casa foi arruinada pela intrusão de água no telhado. Foi um grande sinistro de seguro e como parte disso, a seguradora está pagando para nós alugarmos uma casa próxima. Nos mudamos para este lugar recentemente e tem sido ótimo até agora. Um dos benefícios era que, como parte do contrato de locação, teríamos alguém que passaria para limpar a entrada de carros. O que era ótimo, e no fim de semana em que nos mudamos, houve uma grande tempestade de neve, com ventos de mais de 60 milhas por hora e a entrada da nossa nova casa estava coberta de neve. Os caras da máquina de remover neve nunca apareceram, então basicamente ignorei, peguei minha máquina de remover neve, levamos a nossa para este lugar, e limpei a entrada. Mandei uma mensagem para a proprietária e pedi para ela compartilhar o número de telefone do cara da máquina de remover neve para que eu pudesse mandar uma mensagem para ele. Ela fez e para minha surpresa era alguém que conhecíamos, uma cidade pequena. Esse cara tem uma reputação, mas nunca tivemos problemas com ele. Então mandei uma mensagem para ele dizendo que estávamos morando neste lugar e que eu tinha meu trailer estacionado na entrada e precisava que ele mantivesse os montes de neve afastados para eu poder manobrá-lo corretamente. Também ofereci para ajudar a manter as partes que ele não conseguisse alcançar limpas com minha máquina de remover neve, já que limpar em torno de um trailer pode ser complicado. Aliás, está é uma entrada e estacionamento muito grandes. Eu tenho 4 trailers estacionados e ainda há toneladas de espaço. Eles também estão estacionados em lugares fora do caminho dos caminhos de acesso dele. Por falar nisso, se ele tivesse me dito desculpe, não consigo limpar sua entrada assim, eu teria falado: sem problema nenhum, vou cuidar disso. Eu não tinha expectativas em relação a ele e estava totalmente preparado para fazer isso sozinho. Mas ele disse que estava tudo bem e disse para eu não me preocupar em usar a máquina de remover neve, pois ele passaria com as máquinas dele para limpar as coisas. Bem, não muito tempo depois, outra tempestade passou, com 2 de neve na nossa entrada e minha esposa não conseguia sair. Então me levantei, comecei a máquina de remover neve e limpei a entrada. Aliás, isso não é um processo rápido, leva cerca de 1 hora para fazer tudo. O funcionário dele com uma pá carregadeira apareceu às 22 horas da noite, viu que a entrada parecia limpa e seguiu para a próxima parada, uma casa próxima. Eu não fiz alarde sobre isso porque entendo, talvez sejamos os últimos da rota, mas não posso simplesmente ficar dentro de casa o dia todo e esperar. Eu só pensei, bem, esse cara se deu bem às minhas custas. Ou seja, ele não teve que fazer o trabalho. Passou um curto período de tempo e eu acordei para andar de snowmobile. Tínhamos 18 de neve fresca na entrada, o cara da máquina de remover neve não tinha vindo e eu tinha que sair às 8h15 para encontrar um amigo no ponto de partida da trilha. Meu trailer pesa 7.000 lbs, tem 28 de comprimento, é fechado e transporta 5 snowmobiles. Meu caminhão grande com pneus novos e top de linha para neve não consegue puxar essa coisa em uma subida com 18 de neve fresca. Então peguei minha máquina de remover neve, limpei o caminho do trailer até a estrada principal e lá fui eu. Voltei às 16 horas. Eles ainda não tinham chegado, então limpei o restante da entrada para poder manobrar e estacionar o trailer. O funcionário deles passou de carro às 22h30 da noite. Agora é onde a loucura começa.
O proprietário me mandou uma mensagem hoje e disse: não limpe mais sua entrada de carro com a máquina de remover neve, você está tirando dinheiro do meu bolso. Ao que respondi que não tenho interesse em limpar minha entrada de carro com a máquina de remover neve e preferiria que eles fizessem, mas que eu preciso que eles venham cedo pela manhã porque nós trabalhamos e precisamos sair da entrada e eu não consigo tirar meu trailer sem um caminho livre, já tentei. Ele me ligou imediatamente depois disso e foi uma loucura. A ligação foi assim. Ele: você melhor parar de fazer o que está fazendo porque nós temos contrato para limpar aquela casa e você está me fazendo perder dinheiro toda vez que faz isso. Você precisa aprender a aguentar quando neva. Eu disse a ele que estava aguentando. Se eu não consigo tirar meu carro da entrada, eu limpo. Eu não tenho tempo para esperar que eles apareçam. Durante a ligação, ele me chamou de FINPY e disse que eu precisava aprender a dirigir meu carro como um homem. Que eu deveria estacionar meu trailer na cidade no dia anterior e que eu não estava autorizado a limpar minha própria entrada de carro com a máquina de remover neve. Ele então me disse como minha casa era a última na lista de prioridades dele, mas ele ainda se sentia no direito de receber o dinheiro pelas taxas de remoção de neve. Eu não sabia disso, mas aparentemente o contrato dele é uma taxa mensal básica e um pagamento muito grande por cada remoção extra quando a neve está acima de 6. Nosso seguro paga diretamente ao proprietário, então não estamos realmente cientes disso. Mas enfim, a ligação esquentou com ele gritando comigo para parar de ele como eu sou aparentemente um idiota e não estou autorizado a limpar minha própria entrada de carro com a máquina de remover neve. Neste ponto, basicamente disse que se isso fosse um problema, talvez eu apenas ligue para os proprietários e sugira que eles cancelem o contrato. Eu sou o que está pagando por isso, tenho um orçamento com seguro e isso é um item da linha, então por que ter alguém que me trata mal? A partir daqui, ficou pior. Ele começou a fazer ameaças sobre como se eu conseguir cancelar o contrato, ele vai vir aqui lidar comigo e muitas outras coisas que não valem a pena dizer correspondendo a ameaças contra mim e minha família. Encerrei a ligação. Imediatamente liguei para o departamento de polícia local, fiz um relatório, um caso foi aberto e fui encaminhado para o escritório do xerife. Também liguei para os proprietários que ficaram horrorizados com o que aconteceu. Eles imediatamente enviaram a ele uma nota dizendo para ele não vir mais à propriedade e cancelaram o serviço dele. Para acrescentar a isso, não é a primeira vez que ele faz algo assim. O departamento do xerife é muito familiarizado com ele, assim como muitas pessoas na cidade. Então é isso que aconteceu e sinta-se à vontade para acrescentar pensamentos e conselhos. Temos câmeras de segurança por toda a propriedade e vamos acompanhar as autoridades. Então, que dia tem sido? Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like, isso me motiva muito, valeu e tenha um ótimo dia.